E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos dar início então a mais uma semana com as nossas videoaulas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai fazer uma introdução ao nosso estudo de história. A gente vai entender o primeiro período da humanidade, da pré-história, onde o homem ele surge, se desenvolve, começa a se adaptar ao meio em que ele vive. A gente vai entender antes disso o que é a história, o porquê estudar a história, como a história ela se divide, tudo isso para a gente compreender melhor os períodos, os primeiros períodos do surgimento da humanidade, do desenvolvimento do homem no meio em que ele vivia e como ele passou a se desenvolver e a evoluir durante toda a história da humanidade. Então, fazendo uma introdução à história, a gente tem que entender que a história não é apenas o estudo do passado. Estudar a história também permite a gente questionar grandes problemas da atualidade e também entender a origem desses problemas. Através do estudo da história, a gente adquire consciência da trajetória humana, de tudo que o homem já fez e consciência do que fomos para a gente transformar o que a gente é. Então, entendendo como o homem se adaptou ao mundo em que ele vivia no passado, a gente consegue aprender muito sobre como o homem se comporta hoje. Então, estudar história não é só estudar o passado, não é só entender o que passou ou estudar sobre gente que já morreu. Entender o passado, estudar o passado através da história, permite a gente ter consciência do mundo hoje em dia. O mundo hoje é um produto de tudo que os homens fizeram no passado, de tudo que o ser humano fez no passado. E trazer isso para a realidade permite que a gente entenda e consiga mudar o nosso futuro. Para melhor compreender a história, os homens eles criaram o calendário, de acordo com os acontecimentos que eles julgavam importantes para sua época. No calendário judeu, por exemplo, conta-se o tempo a partir do Êxodo, que é a saída dos judeus lá do Egito. A gente vai estudar mais tanto sobre os judeus quanto o Egito mais para frente. Já os cristãos contam o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, com as datas anteriores a esse fato levando as iniciais AC, que significam antes de Cristo, e as posteriores DC, que significam depois de Cristo. O calendário cristão é também denominado de calendário gregoriano, que foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII em 1582. E esse calendário, esse modelo, é utilizado na maioria dos países até hoje. Embora ainda exista discussão acerca da divisão da história, o modelo que eu vou apresentar para vocês a seguir é importante e ainda é largamente utilizado para a gente entender onde se passa e como está dividido os períodos da nossa história da humanidade. Então, a invenção da escrita por volta de 4000 a.C. é tradicionalmente considerada um marco histórico que divide toda a trajetória do homem em dois grandes períodos: a pré-história e a história. A pré-história vai do surgimento do homem primitivo até a invenção da escrita, e a pré-história tem divisão em três grandes períodos. O primeiro deles é o Paleolítico, que vai do surgimento do homem primitivo até cerca de 10.000 a.C. O Neolítico, que vai de aproximadamente de 10.000 a.C. até cerca de 5.000 a.C. E a Idade dos Metais, que vai de aproximadamente 5.000 a.C. até cerca de 4.000 a.C., que foi o surgimento da escrita. Já a história, ela se divide da invenção da escrita até os nossos dias atuais. A gente tem a Idade Antiga, que vai de cerca de 4.000 a.C. até a queda do Império Romano em 476 d.C. A Idade Média, que vai de 476 no século V até a queda de Constantinopla em 1453, lá no século XV. A Idade Moderna vai do século XV até o século XVIII, no início da Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea se inicia no século XVIII e prossegue até os dias de hoje.
Agora a gente vai começar a estudar a pré-história. E para isso a gente precisa entender e se aprofundar mais na subdivisão que a gente fez lá atrás. Então, o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Começando a falar sobre o período paleolítico, nesse momento da nossa história, os homens e as mulheres eram caracterizados por serem uma sociedade de caçadores e coletores. Para os homens e mulheres desse período, a principal preocupação era encontrar alguma coisa para comer todos os dias. Eles precisavam sobreviver. Essa era a principal ideia, a principal missão do homem nos primórdios da humanidade. Então, para isso, eles caçavam, pescavam e também precisavam se defender dos animais. Graças à capacidade cerebral e ao longo dos anos, o homem vai aprendendo e vai entendendo como funciona o mundo à sua volta e graças a isso, ele aprende a dominar o fogo. E isso facilita muito a vida do homem, tanto para afugentar animais, para se aquecer, para cozinhar a sua comida. Então, ao longo dos anos e das centenas de anos, o homem vai aprendendo, vai descobrindo como o mundo à sua volta funciona e vai se adaptando, vai tornando a sua sobrevivência mais fácil. Ainda assim, era complicado. O homem precisava se defender de muitas ameaças que ele desconhecia, mas conforme os anos foram passando, o homem foi descobrindo, foi experimentando, ele se adaptou ao mundo em que ele vivia e começou a melhorar a sua chance de sobrevivência em relação a esse mundo. Quando o clima da Terra fica mais quente e agradável, o homem primitivo ele deixa as cavernas, que era onde eles se abrigavam, e começa a explorar o mundo à sua volta. Os primeiros desenhos deixados nas paredes das cavernas são dessa época, que eram conhecidas como as pinturas rupestres. Então eram registros do cotidiano do homem, eles retratavam caçadas nessas pinturas, a vida cotidiana, animais. Então tudo que eles viam, eles registravam nas pinturas rupestres das cavernas. No período paleolítico, o homem também começa a lascar a pedra para fazer facas, anzóis, agulhas e flechas que eram usados para caça. Por conta disso, o período paleolítico também é comumente chamado de período da pedra lascada. Então eles lascavam a pedra para deixar ela mais afiada, para que assim eles pudessem caçar, para que eles pudessem se proteger. Então, durante os anos que vão se passando, o homem vai se adaptando ao mundo, vai entendendo como ele funciona, vai criando e descobrindo coisas que melhoram as suas chances de sobrevivência. Para se proteger do frio, ele usava a pele dos animais que caçavam, e durante essa época o homem era nômade. A principal característica do homem no período paleolítico é o nomadismo. Isso é, eles andavam sempre à procura do lugar que tivesse mais animais para caçar e mais frutos para coletar. Então, o homem não ficava parado num lugar só, ele ia se movimentando em busca dos suprimentos. Então, chegava uma hora em que os animais ficavam escassos numa região. O que ele fazia? Ele ia para outra, onde tivessem animais e outros frutos para ele coletar. Então, o homem, nesse momento, ele é nômade. Ele anda de localidade em localidade, usando os recursos das regiões onde ele passa para sobreviver. Quando esses recursos se tornam escassos, ele se move à procura de outro lugar que tenham mais recursos em abundância para ele. No período neolítico, o homem aprende a plantar e a colher. Então, a descoberta do ciclo das colheitas fez com que a vida do homem mudasse bastante. Então, a descoberta da agricultura faz com que ele abandone a vida nômade. Ele domestica os animais e começa a criar rebanhos. Já não dependia tanto da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, o que acontece no Neolítico? O homem percebe que se ele ficar muito tempo numa localidade, as colheitas elas vão acontecendo. Então, se ele retirar uma maçã do pé de uma árvore, depois de algum tempo, essa árvore vai dar mais maçãs. Então, ele descobre esse ciclo de reaproveitamento, ele descobre a agricultura, então ele aprende a plantar e
vendo o resultado que a plantação dá, ele percebe que ele não precisa mais se arriscar nas caçadas, ele não precisa ir para o meio da floresta coletar frutos, podendo ali ser atacado por animais. Então, quando o homem transita para o Neolítico, que ele aprende a plantar e colher, que ele aprende a agricultura, que ele consegue domesticar animais e criar rebanhos, a vida do homem fica mais fácil. Então ele se adapta ao mundo onde ele está vivendo, tudo isso para tornar maior as suas chances de sobrevivência e para viver melhor também, obviamente. E um ponto importante do Neolítico é o abandono da vida nômade. O homem não precisa mais ficar se movendo de um lugar para o outro em busca de suprimento. Ele pode se fixar num lugar específico, praticar ali a agricultura, a colheita, a criação de animais, e ele vai ter uma vida mais segura do que era no período paleolítico e também mais confortável. O homem também, nesse período, vai começar a viver em grupos, onde geralmente havia uma figura de liderança que era baseado costumeiramente na força e na habilidade. Então, com o sedentarismo, que é o movimento em que os homens eles se estabelecem em um lugar fixo, vão surgir pequenos grupos, pequenas aldeias, pequenas comunidades, e nesses grupos vão surgir figuras de liderança. Então vai ter um líder ali naquela aldeia, que geralmente era o cara que era mais forte e mais hábil. No período neolítico, ao invés de lascar a pedra, o homem vai passar a polir a pedra e os ossos dos animais que eles caçavam para produzir armas melhores. Então é interessante falar que o homem ele não abandona a caça dos animais, mas ele já não dependia tanto da caça. Mas no neolítico, o homem ainda assim caçava os animais para carne e para outros suprimentos, como por exemplo polir os ossos para fazer armas e ferramentas melhores e mais eficientes. É por isso que o período neolítico também é conhecido como período da pedra polida. Então, o paleolítico é o período da pedra lascada e o neolítico é o período da pedra polida. O homem descobre também que se ele cozinhasse a terra, ou seja, usasse o fogo para cozinhar a terra, ele conseguia fabricar vasos e vasilhas que serviam para guardar a água e armazenar o que eles colhiam nas plantações. Foi assim que nasceu a cerâmica. É claro, uma cerâmica muito rudimentar, mas era utilitária, era útil para eles que eles tivessem esses compartimentos, esses vasos, essas vasilhas para guardar água, para armazenar a colheita, para que eles pudessem se organizar melhor. Com o ciclo das colheitas, o homem percebe que não era preciso que todo mundo trabalhasse na terra, então começa a se dividir o trabalho. Alguns faziam cerâmica, outros cuidavam da armazenagem, outros caçavam. Então, agora que eles tinham uma comunidade funcionando ali, eles não queriam que todo mundo fizesse a mesma coisa. Então, se todo mundo saísse para caçar, os campos e as plantações ficariam vazias. Então não era prático, não era útil, não era inteligente que isso acontecesse. Então começam a se dividir o trabalho. Um grupo vai ficar responsável pela caça, outro pelas cerâmicas, outro pelo plantio, outro pelo armazenamento de suprimentos. Então é durante o Neolítico que começa a se dividir o trabalho dentro dessas aldeias e dessas vilas. As aldeias e vilas vão ficando cada vez maiores e a vida em sociedade torna possível a transmissão oral dos conhecimentos. Então, o homem ele precisa desenvolver e aprimorar formas de se comunicar. Agora que ele está vivendo em sociedade, isso é fundamental. Ele precisa se comunicar uns com os outros para ter uma vida em sociedade. Desde o Paleolítico, o homem tinha formas rudimentares de se comunicar, mas é no Neolítico que ele vai aprimorar essas formas e também a transmissão oral dos conhecimentos. Então, eles passavam para os filhos ou para os descendentes tudo o que eles sabiam de maneira oral, contando histórias, contando sobre a vida deles. E com o passar do tempo, as aldeias que eram pequenininhas vão crescendo, vão se transformando em comunidades substanciais, ou seja, com bastante gente, e vão surgir os primeiros governos estruturados. É importante a gente lembrar que povos em diferentes localidades se desenvolveram de maneiras diferentes. Os habitantes aqui da América
demoram para desenvolver as técnicas do período neolítico. Então não era o mundo inteiro que estava avançado, que tinha as mesmas tecnologias, que tinha as mesmas ideias, que estava organizado da mesma forma. Então, ao redor do mundo, os homens primitivos tinham níveis diferentes de desenvolvimento. Os habitantes da América, como a gente falou, demoraram para desenvolver algumas das técnicas do Neolítico, incluindo diversas tribos indígenas aqui do Brasil. Outro período importante da pré-história vai ser a Idade dos Metais, onde por volta de 5000 a.C., o homem vai descobrir que era possível fazer objetos com metal, e o primeiro metal a ser trabalhado vai ser o cobre. Depois, com a fusão e mistura do cobre e do estanho, eles vão obter um material mais resistente, que era o bronze. Com o bronze, eles começam a produzir ferramentas mais eficientes e armas mais eficazes. Logo, o homem começa a trabalhar com o ferro, o que aumenta a durabilidade e eficiência das suas ferramentas e armas. Então, a partir do trabalho com o metal e dos anos em que o homem vai testando, vai desenvolvendo, vai descobrindo, ele vai produzir armas e ferramentas melhores, mais eficientes, mais duráveis, e isso vai favorecer uma melhora tanto na agricultura com as ferramentas, quanto na caça dos animais com as suas armas, e também vai favorecer outra prática, que vai ser a prática da guerra e o conflito entre os povos, o que vai levar à conquista de outras cidades e territórios, além da escravização dos derrotados. Então, o metal não só traz benefícios para o homem para produzir e colher ou caçar os animais, mas também vai levar a uma disputa por territórios, uma disputa por vilas, o que vai levar ao conflito e à guerra. Outra característica desse período é a escrita, que vai surgir de uma necessidade de controlar os bens possuídos pela tribo, como por exemplo a quantidade de animais que eles tinham, quanto rendeu a colheita e até mesmo quantas vasilhas restaram da colheita anterior. Então, devido a uma necessidade que surge do homem controlar e administrar a sua vila, a sua aldeia, surge a escrita. Então, estima-se aí que mais ou menos 4000 a.C. surge a escrita devido a essa necessidade do homem de se controlar e se administrar melhor as suas posses e também viver de maneira mais confortável. Então é isso, nessa semana a gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. Se não, as dúvidas a gente tira na aula presencial. Se você estiver só assistindo as videoaulas, não estiver podendo comparecer às aulas presenciais, enviem as dúvidas por e-mail que eu vou responder vocês, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Até mais, até semana que vem. Tchau.